Galera, seja bem-vindo de volta. Vou estar mostrando para vocês aqui. Eu tenho duas placas nesse momento. Eu não tenho certeza, mas eu acho que já mostrei um vídeo falando sobre as duas. Aqui à esquerda eu tenho a CIS 530, como vocês podem ver, ela é uma M598LMR. E a de cá também é uma 598, eu não lembro as letras que ela tem, mas eu percebi uma diferença. Claro, a princípio, chipsets idênticos, só que essa placa aqui, ela tem um slot ISA contra dois dessa aqui. Aqui tem dois PCI contra três aqui. E essa placa aqui tem a rede on-board, dá para você ver aqui o chip Davicom. Tem também o chip do modem. Só que eu não estou usando o modem aqui porque eu estou até sem gabinete para montar essa placa. Essa placa ela veio no computador número 4, aqueles 4 computadores que eu adquiri. Assim que eu comecei a querer montar meu computador retrô, eu até fiz um vídeo aí que tentei montar o computador retrô, estava sem nada. E graças a Deus aí fui caminhando e hoje estou com mais ou menos uns 40 computadores retrôs. Desde os mais antigos, que é o 486 DX266, quanto o mais alto, que é o Pentium 4 HT, né? Porque no meio do caminho tem Atom, Sempron, Duron, Pentium 3, etc. Então, esse computador aqui, está até ainda com uma poeirinha, depois eu tiro a poeira. Então, o que acontece? Era o número 4, eu não tinha recuperado ainda. O número 1 é o 486 DX2 66 MHz. Foram 4 gabinetes que eu adquiri do professor Ideraldo, que foi meu professor no ano de 1992, se eu não me engano, de mecanografia, que era uma matéria que envolvia um pouco de mecanografia, que era grafia mecânica, envolvia equipamentos como máquinas de escrever e computadores. Na época estava muito distante, era um mundo muito distante o computador para mim, 92. Mas em 95 para frente já começou a ficar mais acessível. Então, por volta de 96 eu já comecei a lidar com computadores. Então, dos 4 computadores que eu adquiri dele, o primeiro era um 486 DX2 66 MHz. Ele não estava funcionando, mas não achei nenhum defeito nele, a não ser realmente fazer ele funcionar, movendo as placas, limpando. E ele funcionou muito bem, de vez em quando, se eu mexer nele, já até fiz alguns vídeos aí, ele para de funcionar, a gente tem que sair mexendo em tudo, porque são placas antigas e eu não tenho aquele limpa-contato. Então, talvez um banho de limpa-contato resolveria, mas o DX2 66 MHz funcionou. Na verdade, foi até dos 4, ele não foi o primeiro que eu tentei corrigir. O primeiro que eu corrigi foi um Pentium 100, que eu fiz um vídeo aí também, vou deixar o card para vocês, em que tinha um problema na bateria dele, né? Um chip Dallas, é bem complicadinho para corrigir. Foi o primeiro que eu corrigi. O segundo foi o DX2 66 MHz. Na verdade não, o segundo foi o DX4 100, que estava com a BIOS com senha. Eu consegui resetar a BIOS dele, porque o HD que ele tentava detectar não existia mais, então ele não permitia eu botar a máquina, a não ser que eu conseguisse resetar a BIOS. Consegui. E em terceiro lugar, sim, o DX2 66 MHz, que foi assim, eu ia desmontar ele. Mas eu falei, antes de desmontar, de sucatear ele, separar as partes, eu vou tentar fazer o funcionar. E foi só eu mexer nas peças e voltou a funcionar. Então, sobrou o número 4, que era esse aqui, que o gabinete eu até montei aí, o Pentium 3, 650 MHz nele. Eu acho que eu fiz um vídeo também, vou deixar outro card para vocês aí, para vocês acompanharem. Então o que aconteceu? Eu consegui uns 2 ou 3 processadores e não funcionavam. Aí não sei ao certo se era problema, até nem testei mais, porque o último processador que eu consegui é o que está aqui nesse momento, que é um K62+. Eu nem me lembro desse processador, K62+. Ele opera a 475 MHz. Se eu botar 500, ele reseta a BIOS e volta para 233, que é a configuração mínima. Não sei porquê. Aí está funcionando a 475 MHz. Então essa placa-mãe aqui foi a que veio no computador número 4, que eu apanhei do professor Ideraldo. Então basicamente os 4 já estão funcionando. Então só faltava recuperar isso aqui. Memória, tem uma memória 512 aqui, DIN. Note que é memória DIN, não é DDR, memória DIN. Ele tem 2 entradas de fonte, a fonte ATX e a fonte AT. Mas a fonte ATX não arma. Eu coloquei a fonte ATX, tentei ligar, ela não arma. Essa placa, não sei por qual motivo. Com a fonte AT, funcionou perfeitamente. Então, a princípio eu tenho 2 fontes AT aqui ainda. Então, a princípio vou considerar a montagem
futura num gabinete com fonte AT. Então tenho aqui, inclusive, USB, PS2, vídeo on-board. Eu até testei ela com vídeo Trident, a placa de vídeo Trident, antes de achar, porque eu tinha guardado aqui os espelhos. Então tem aqui o som também, o espelho do som. O espelho do mouse e impressora. Aqui não é nem espelho, é uma parte, né, da rede. Que tem aqui um componente ainda, o espelho de vídeo, e aqui uma parte também. E do lado de cá à direita, eu tenho uma placa que estava guardada, por incrível que pareça. Foi a única coisa que me sobrou das placas antigas, que eu achei nos meus guardados ali, juntamente com o mouse serial. Dentro do gabinete, que pegou chuva, inclusive. Aí você vê que ele está até meio sujo ainda. Ele pegou chuva, a água entrou no cômodo que eu guardava meus componentes, e joguei tudo fora, inclusive placas de som. Estava tudo no chão e a água chegou a bater aqui 4 dedos na placa. Então essa parte toda aqui ficou embaixo d'água. Depois que a água correu, eu joguei tudo fora e ficou esse gabinete. Não me lembro qual motivo ele ficou. Eu joguei muita coisa fora. Joguei scanner, joguei no breaks, joguei placas de som. Tinha umas 4 ou 5 placas de som criativas Sony Braço, inclusive a WS64. Estou contando basicamente uma história para vocês, né? E me lamento até hoje, porém eu consegui diminuir essa lamentação, porque basicamente eu consegui recuperar muito além do que eu tinha. Então só tenho a agradecer a Deus aí. Fiz uma viagem, alguns ferro velho na região, algumas reciclagens e consegui. Com preço acessível. Inclusive esse computador aqui, essa placa estava parada, não funcionava, eu consegui fazer ela funcionar com o processador Pentium 233 que eu consegui também no centro de reciclagem. As memórias já tinha do professor Wilson aí, amigo aí de longa data, que me cedeu um monte de memórias, eu também tinha desfeito, aí eu consegui algumas memórias no meio funcionando. Então esse lado aqui, essa placa aqui não tem, note que ela é diferente, ela não tem rede. Então ela não tem o chip Devcon, não tem rede, ela tem um som on-board. Cadê o som? O som on-board está aqui. Inclusive o som, ele está cá em cima. Eu fiquei até na dúvida se realmente eu liguei no lugar certo, mas ele tem aqui o corte certinho. Aqui embaixo deve ser a paralela, que aqui o som, não indicar o som aqui embaixo. A paralela também é por aqui. A paralela está aqui, ó. Então eu fiquei até na dúvida, mas como o engate casou certinho, eu teria que usar uma lupa para enxergar, para ver se está escrito ali. Eu até vou ter até o manual. Os drives eu tenho os drives guardados aí, desde dos anos 80, anos 90. Então eu tenho aqui o espelho do som, note que é até diferente. São placas parecidas, mas o espelho é diferente. Não testei a ATX aqui ainda, eu vou testar direto na AT. O espelho de vídeo. Não tem também o modem. Então essa placa aqui, apesar de ser X530 e uma M598, elas não são idênticas, são modelos diferentes. Então aqui não tem nem modem e nem rede. Pentium 233. E detalhe, dependendo, eu vou configurar essa máquina aqui, vou tirar todos os espelhos. É possível que eu coloque aqui uma PCI para rodar o vídeo e um som. Eu tenho uma ISA. Eu tenho uma placa ISA de som, para deixar aí todo off-board. Ele só vai ficar um board aqui, os disquetes e HDs. Eu pretendo aí de repente colocar tudo off. Como eu não vou ter uma placa IDE, eu vou ter que manter pelo menos a porta serial. A porta serial do mouse. Tanto que eu não vou ter como usar PS2 aqui, o de cá eu vou ter. Ó. Então nessa placa K6 eu vou conseguir usar o PS2, pelo menos no mouse. E do lado de cá, só vou conseguir usar realmente o mouse serial, certo? Então estou fazendo essa apresentação para vocês, porque o próximo vídeo os próximos que eu vou postar muito falando sobre MS-DOS, o Windows 3.11, 95 e essas máquinas, certo? Então, já fiz o teste, inclusive, já rodei, tem um HD que eu formatei ali, deu um pouquinho de trabalho, para poder já ficar mastigado, para não perder muito tempo fazendo o vídeo. E uma coisa surpreendente, que eu preciso compartilhar com vocês, é que, por incrível que pareça, o MS-DOS reconhece teclado e mouse USB. Até porque a BIOS faz um trabalho ali, né, de permitir o uso de mouse e teclado USB.
Só que o interessante é que o Windows 3.11, mesmo sem eu instalar ele no MS-DOS, mesmo sem instalar o USB, ele detecta como se fosse um mouse comum, funciona dentro do Windows. Eu fiquei muito surpreso, porque eu não tinha como fazer esse teste na época, porque na época não existia USB. Então, USB agora, tanto que essa placa ainda tem USB, a de lá já não tem. Então, assim, eu fiquei muito surpreso que o MS-DOS parece que foi feito já pensando no futuro, né? Incrível. E a limitação dele, o MS-DOS se limita a 64 MB só. Então, aqui tem 512, por conta de eu instalar o Windows depois, mas o MS-DOS só reconhece 64 MB, que é o limite dele por ser 16 bits. Do lado de cá eu não me lembro se são dois pentes 128, eu acho que sim, são dois pentes 128. Então aqui tem 256 MB e aqui tem 512. Certo? Então fique aí, ligado aí, se inscreva no canal e já fica aguardando aqui, nós vamos ter muita coisa, agora eu vou ter tempo, nós vamos publicar aí muita coisa bacana. Certo? Tamo junto, fique com Deus e até a próxima.